nós estamos em março de 2024, um ano em que o nosso país está vivendo uma epidemia, mais uma vez, dos casos de dengue, mas pelo menos o que tem sido relatado na grande mídia é que os dados epidemiológicos demonstram que possivelmente neste ano, em 2024, nós vamos viver o ano com o maior número de casos registrados dessa doença no nosso país, pelo menos até então. Isso me motivou a gravar aqui essa aula, né? Além de uma frase que ficou muito marcada para mim, que eu li no manual de cuidados, né, relacionado à dengue, publicado pelo Ministério da Saúde. Lá, pessoal, eles falam essa seguinte frase: a quase totalidade dos óbitos de dengue é evitável e depende, na maioria das vezes, da qualidade da assistência prestada e da organização da assistência e da rede de cuidados de saúde. Ou seja, pessoal, a imensa maioria dos pacientes que morrem por dengue, essa morte ela poderia ser evitável, né? E no contexto da dengue, pessoal, a gente fala muito de prevenção, né? E como é que a gente faz para prevenir a dengue? Essencialmente, 3 pontos são muito importantes. O primeiro deles é a vigilância epidemiológica, né? São os dados relacionados à proliferação do mosquito, relacionados à incidência dos casos nas mais diversas regiões do país. O segundo ponto em relação à prevenção são as medidas de combate à doença, essencialmente um diagnóstico correto, precoce e uma conduta adequada na maioria dos casos. E o outro ponto, que é neste que eu vou frisar aqui, é a educação em saúde, pessoal. Então, se para prevenir a dengue a gente precisa da vigilância epidemiológica, a gente precisa dos cuidados com a doença, a gente também precisa da educação em saúde, ou seja, quanto mais os profissionais de saúde eles estiverem capacitados para lidarem com os casos de dengue, mais a gente vai combater de uma maneira efetiva essa doença, né? E pessoal, assim, a dengue ela não é um problema somente aqui do nosso país. A dengue, pessoal, ela tem uma incidência anual de em torno de 50 a 100 milhões de casos por ano. Ela é registrada, né, como a principal arbovirose no mundo. Então, a preocupação relacionada à dengue não é apenas do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde, dos estados e dos municípios. É uma preocupação da OMS, né? Porque a dengue é realmente um problema de saúde pública no mundo. E no nosso país, isso não é diferente. A dengue, pessoal, como eu falei há pouco, ela é uma arbovirose. E o que é que significa esse termo, pessoal? A primeira coisa é que ela é uma infecção viral, né? E o vírus da dengue, pessoal, ele é um vírus que é da família Flaviviridae e do gênero Flavivirus, certo? O mesmo gênero, a mesma família de outros vírus famosos, como por exemplo o vírus da Zika e também o vírus da febre amarela. E o que é que significa que ela é uma arbovirose? É que ela é uma virose transmitida por um artrópode. Neste caso, o famoso mosquito da dengue, né? O famoso Aedes aegypti, né, que é o principal mosquito que transmite essa doença aqui no nosso país e também na maioria das outras regiões do mundo. E um dado muito interessante, pessoal, em relação a este mosquito, né, ao Aedes aegypti, é que ele tem algumas características que motivam o fato de, no nosso país, nós temos uma incidência tão alta dessa doença. Esse mosquito, pessoal, ele tem a tendência a se proliferar de uma maneira mais importante em ambientes quentes e úmidos, né? Que é exatamente o que acontece nas regiões tropicais do mundo inteiro. E o Brasil, ele está exatamente nessa região. Então, aqui no nosso país, nas mais diversas regiões do nosso país, nós temos um ambiente altamente favorável para a proliferação desse mosquito. E é por isso, e tendo em vista que o vírus circula no nosso país, é por isso que ele consegue atingir mais e mais pessoas a cada ano. Por quê? Porque o vírus ele é transmitido através de um mosquito que se prolifera bastante
aqui na nossa região por conta do nosso clima. E um detalhe também importante, pessoal, em relação ao vírus da dengue, é que existem no mundo 5 sorotipos do vírus da dengue. No entanto, somente 4 deles já foram identificados aqui no Brasil. O 5º tipo, ele ainda não foi identificado a sua circulação aqui no nosso país. Ou seja, aqui no Brasil a gente tem o tipo 1, o tipo 2, o tipo 3 e o tipo 4. O tipo 5 nós ainda não temos registro da circulação desse sorotipo aqui no nosso país. Em relação, pessoal, ao ciclo evolutivo, desta infecção, ele é muito simples, É fácil de entender. Essencialmente, um homem que eu digo ser humano, que esteja com a infecção, principalmente no período da viremia, ou seja, ali naquele momento inicial do quadro infeccioso, ele tem o vírus circulando no seu sangue. Então o mosquito vai lá, pica essa pessoa que está infectada e está no período da viremia, e aí o mosquito adquire o vírus, Tem ali o seu ciclo de desenvolvimento do vírus dentro do mosquito, e alguns dias depois esse mosquito ele pica um ser humano susceptível à doença. E essa pessoa que foi picada pelo mosquito, sendo susceptível à doença, ela pode vir a desenvolvê-la. Então é muito simples, O homem infectado, ele é picado pelo mosquito, que depois de alguns dias ele pica outra pessoa e assim a doença se dissemina. Teoricamente, pessoal, até então não se tem registro de outra forma de transmissão desse vírus, o vírus da dengue, de uma forma importante, Ou seja, basicamente essa doença ela é transmitida através da picada do mosquito da dengue, o famoso Aedes aegypti. E aí, pessoal, em termos da fisiopatologia dessa doença, que é algo muito importante que a gente entenda, a gente precisa entender uma coisa. O primeiro ponto é que a célula-alvo do vírus é exatamente uma célula de defesa muito importante no nosso organismo, que são os macrófagos, que tem um papel extremamente importante, dentre outros, como células apresentadoras de antígeno. Então, o vírus da dengue, ele infecta praticamente todas as células do organismo, mas ele tem um tropismo maior pelos macrófagos, E isso é um dado importante, porque os macrófagos, eles têm uma grande capacidade de produzir citocinas inflamatórias, e como eu vou falar mais à frente, essa produção de citocinas é algo extremamente importante no contexto da fisiopatologia da dengue, principalmente naqueles casos que são mais graves. E é óbvio, pessoal, quanto maior a replicação viral, maior a produção dessas citocinas inflamatórias. E assim, pessoal, essas citocinas, elas estão envolvidas naquilo que a gente chama de aumento da permeabilidade capilar, que é o que acaba levando ao extravasamento de líquido, de plasma do sangue para o terceiro espaço, para os tecidos. E este, pessoal, como vocês muito bem sabem, é o principal fator relacionado aos casos graves de dengue, Quanto maior a produção de citocinas, quanto maior o aumento da permeabilidade capilar, maior será o extravasamento de líquido pelos capilares, e isso é o que acaba levando aos quadros graves da dengue. Nesse sentido, pessoal, a gente precisa entender uma coisa que é muito importante também, como que o nosso organismo ele tenta se defender desse vírus, E aí tem o braço da imunidade humoral e tem também o braço da imunidade celular. A imunidade humoral, leia-se os anticorpos, A imunidade celular, leia-se principalmente os linfócitos T, CD4, CD8. No contexto, pessoal, da imunidade humoral, da produção de anticorpos, aqui é importante a gente falar uma coisa. Quando o indivíduo ele é infectado, ele tem a doença por um determinado sorotipo, ele é capaz de produzir uma grande quantidade de anticorpos neutralizantes
para este sorotipo. E isso acaba protegendo esse indivíduo a vir a ter outras infecções pelo aquele sorotipo específico da dengue. Por exemplo, se eu tive a dengue pelo sorotipo tipo 2, eu vou produzir anticorpos protetores para o sorotipo tipo 2. Isso não quer dizer que esses anticorpos terão também uma proteção efetiva para os demais sorotipos, né? Na verdade, pessoal, até acontece uma certa produção de anticorpos capazes de combater, de alguma maneira, a infecção pelos outros sorotipos, que é o que a gente chama de imunidade heteróloga. No entanto, pessoal, um dado muito importante, que influencia inclusive na fisiopatologia dos casos graves, é que essa imunidade contra os outros sorotipos, ela não é potente e ela é apenas temporária, diferente da imunidade específica para o sorotipo que a pessoa teve a infecção. E o fato dela ser uma imunidade não tão potente, uma imunidade apenas temporária para os demais sorotipos, pessoal, está totalmente envolvido naquilo que a gente chama de teoria da facilitação da infecção por anticorpos, né? Que é uma das 4 teorias que são importantíssimas que a gente entenda aqui no contexto da fisiopatologia da doença. O que é isso, pessoal? É o que eu vinha explicando. Quando o indivíduo tem infecção por um determinado sorotipo da dengue, ele é capaz de produzir anticorpos altamente potentes que vão o proteger de uma nova infecção por este sorotipo especificamente. Mas quando, pessoal, o indivíduo vem a ter uma infecção por um outro sorotipo, aqueles anticorpos que foram produzidos para os demais sorotipos, eles não são tão potentes, eles não conseguem combater a replicação viral. Eles se ligam ao vírus, mas não conseguem combater a replicação viral. Mas o fato deles estarem presentes e se ligarem aos vírus, isso facilita a entrada do vírus na célula de defesa, que é a célula-alvo dessa infecção, que é o macrófago. Ou seja, aquele anticorpo contra os outros sorotipos que não tem tanta capacidade de matar o vírus, de frear a replicação viral, ele acaba agindo paradoxalmente, facilitando a entrada do vírus dentro dessa célula de defesa que é o macrófago. E na hora que ele facilita a entrada do vírus nessa célula, a replicação viral ela é acelerada. Então isso é uma das principais teorias que explicam o fato de quem tem a dengue por uma segunda ou terceira vez tende a ter um quadro mais grave. Esta é a famosa teoria da facilitação da infecção por anticorpos. Uma outra teoria bastante relevante, pessoal, em termos fisiopatológicos da dengue, é a teoria do mimetismo molecular. O que é isso, pessoal? Existem alguns anticorpos produzidos contra o vírus que acabam se ligando de uma maneira equivocada a algumas células e proteínas do nosso organismo. Como, por exemplo, existem alguns anticorpos que acabam se ligando às células endoteliais e acaba ativando o perfil inflamatório dessas células. E isso acaba aumentando a permeabilidade capilar e acaba levando ao extravasamento de plasma, que está totalmente relacionado aos quadros graves da doença. Alguns desses anticorpos também têm a capacidade de se ligar às plaquetas e é uma das causas de plaquetopenia, de trombocitopenia, que é um achado muito clássico dessa doença. Alguns outros anticorpos, também por mimetismo molecular, acabam se ligando, por exemplo, a fatores da coagulação. E isso, de alguma maneira, pode contribuir para um quadro, por exemplo, de CIVD nos quadros mais graves da doença, por exemplo, precipitando a episódios de sangramentos. Uma outra teoria, pessoal, que é muito importante no contexto da fisiopatologia é o que a gente chama de tempestade de citocinas, pessoal. Que nada mais é, pessoal, do que eu venho falando,
quanto maior a produção de citocinas inflamatórias por as células de defesa, pelos macrófagos, que são células de defesa e que são as células-alvo da infecção pelo vírus da dengue, quanto maior a produção dessas citocinas, maior será o aumento da permeabilidade capilar, consequentemente, maior será o risco de ter um extravasamento importante de líquido, de plasma, para os tecidos, né, para o terceiro espaço, e mais uma vez, isso está totalmente relacionado aos quadros graves de dengue. E a quarta e última teoria, pessoal, é a teoria que está mais relacionada ao braço celular da nossa imunidade, que é a teoria do pecado antigênico original. O que é isso, pessoal? Nada mais é do que algo semelhante ao que acontece naquela primeira teoria que eu falei, que é a da facilitação da infecção por anticorpos. Em relação à imunidade celular, também é verdade aquele mesmo detalhe, pessoal, de que quando você tem uma infecção por um sorotipo da dengue, a imunidade celular ela é duradoura e efetiva contra esse sorotipo, ou seja, a pessoa não volta a ter essa infecção por aquele sorotipo, porque além dos anticorpos, a imunidade celular também o protege desta infecção. No entanto, esta imunidade celular contra os outros sorotipos da dengue, ela também não é tão efetiva ao ponto de frear a replicação viral, mas acaba ativando essas células de defesa e, consequentemente, aumentando a produção de citocinas inflamatórias que, mais uma vez, aumentam a permeabilidade capilar, aumentam o extravasamento de plasma, de líquido para o terceiro espaço, e isso está totalmente relacionado aos casos graves dessa infecção, pessoal. Então, essas quatro principais teorias, né, são o que explicam o porquê que alguns pacientes têm quadros mais leves e outros pacientes têm quadros mais graves da doença. E também explica o porquê que é mais comum quem tem a dengue pela segunda, terceira ou eventualmente a quarta vez tem uma chance maior de ter um quadro grave, né? Justamente por conta dessas teorias que eu falei há pouco, né? A teoria da facilitação da infecção pela produção de anticorpos, a teoria da tempestade de citocinas, a teoria do mimetismo molecular e a teoria do pecado antigênico original. Ok, pessoal? Eu vou parar por aqui nesta primeira aula e eu volto na sequência falando do quadro clínico dessa doença e do manejo também desses pacientes.